Olá, estamos começando agora o podcast Eleições 2022, uma realização do portal NG Plus e do jornalismo Unisatic. Aqui quem fala é o Felipe Gabriel, jornalista da Satic, e hoje recebemos para uma conversa o candidato Comim, que disputa uma vaga aí no Congresso Nacional como deputado federal. Comim, obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo. Eu é que agradeço a oportunidade de poder estar aqui, Felipe, falar com você, os nossos internautas, telespectadores, ouvintes. Prazer e uma satisfação poder contribuir nesse momento. Perfeito. Lembrando que essa entrevista tem a duração máxima de 15 minutos, então, o tempo que é pré-estabelecido para todos os que passam aqui pelo nosso microfone. E eu estou ligando o nosso cronômetro a partir de agora, e eu já faço, então, a primeira pergunta ao candidato. Candidato, por que é ser um deputado federal? Bom, primeiramente pelo fato de ter tido a experiência junto ao Parlamento Catarinense por 5 mandatos consecutivos, foram 20 anos de aprendizado, que me permitiu adquirir alguns conhecimentos e algumas vertentes de relacionamentos, e eu falo aqui até fora das questões ideológicas e partidárias. Eu digo sempre que a vida é feita de construção de pontes, de prática de gestos, E esse período foi uma experiência, mesmo porque a Assembleia é a caixa de ressonância da sociedade. É nas comissões temáticas que as coisas acontecem, e sempre pautei as minhas ações alicerçadas no entendimento técnico, ouvindo os segmentos organizados, as entidades de classe, e a partir daí tomada de decisão, porque depois da fundamentação técnica, a decisão ela passa a ser política. E foi nessa esteira que eu balizei sempre a minha atuação como parlamentar. Perfeito, candidato. E agora você pode falar um pouquinho, então, sobre as bandeiras que você defende. Bom, primeiramente eu preciso aqui ressaltar de que sempre fui um exímio defensor do artigo 170 no Estado de Santa Catarina. Mas penso que nós estamos num processo de inversão de valores. Nós precisamos aplicar na base. E uma das 3 linhas mestras que pretendo defender junto ao Congresso Nacional, primeiramente alicerçada na educação. Período integral nas creches para que também os pais possam ter flexibilidade, conforto e segurança de poder trabalhar. O jovem, ao adentrar ao 2º grau, é exemplo do que é feito aqui na Satic. Ele tem que estar vocacionado pela sua aptidão, respeitando as autonomias e as vocações de cada região, mas ele precisa estar qualificado, ele precisa estar preparado para o mercado de trabalho. Associado a isso, a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação, que nos últimos tempos perdeu musculatura, na verdade. Eu digo sempre que o jovem, quando ele está qualificado, ele cria asas. E aí ele traça o plano de voo que ele quiser empreender. E vai buscar uma faculdade com sustentabilidade, independente da área que ele se projetar. Então, dentro dessa linha, você está também alicerçando a questão do setor produtivo, que, aliás, sempre foi uma vertente que atuei muito. Eu digo sempre que todo político ele deveria ter pelo menos um carrinho de pipoca, com dignidade e com todo o respeito, que é uma profissão digna e necessária, mas para entender o que é fazer gestão do seu pequeno negócio. Quanto custa matar um leão todo dia para gerir o seu empreendimento? E digo que todo grande foi pequeno um dia. Por isso, nós precisamos atuar numa legislação que permita flexibilidade e segurança jurídica para os micro, pequeno, médio empreendedor. E é nessa esteira que nós vamos nos posicionar. Associado a toda essa situação, nós temos a questão da requalificação do processo, porque a tecnologia é muito dinâmica. Eu tiro hoje, por exemplo, nós temos 30 mil startups no Brasil, 20 mil estão alicerçadas em Santa Catarina, mais precisamente quase que na capital do estado. É preciso entender que a tecnologia permite que o jovem hoje, em home office, ele consiga atender qualquer parte do planeta na prestação de serviço.
E é nessa esteira que nós precisamos nos posicionar. Uma outra bandeira, que é o terceiro alicerce, é relacionada à questão do idoso. Nós temos hoje no Estado 1.100.000 idosos. Isso é estatístico, é o que diz o IBGE. E nós vamos passar a ter, daqui 7 anos, 3 milhões de idosos. E este cidadão, ele não pode ser levado como um descarte, alguém que já foi. Não, ele precisa ser levado e considerado com respeito, consideração com apreço, por uma pessoa que contribuiu e muito, que renunciou muito da sua vida para construir a família e esse progresso que nós somos hoje, né, que é o Brasil. Mas é preciso também entender que está ali aquele idoso, às vezes, com 70, 75 anos, que adquiriu um banco de dados, um conhecimento sem precedente, e está ali ocioso. Então é preciso buscar mecanismos junto ao MEC e aos conselhos de educação nos estados, permitindo com que haja uma conexão entre o idoso e o jovem para a transmissão desse conhecimento em tempo recorde, em tempo célere. Mas isso também, não só pelo espírito de voluntariado, mas isso associado a uma motivação também financeira. Eu acredito que dessa forma nós vamos poder dar um pouco mais de dignidade a essas pessoas. E o jovem, quando ele ingressar num curso técnico, ele tem que visualizar o idoso com respeito, mas também como uma oportunidade de negócio. Quer no ramo, na assistência médica hospitalar, fisioterapia, enfermagem, nutricionismo, psicologia, entretenimento, segurança alimentar, espaço físico, mobilidade e acessibilidade, porque o idoso ele acaba no seu entorno fazendo uma movimentação econômica sem precedente e com expectativa, e com isso associado à humanização. É dever e obrigação do Estado criar mecanismos que possam dar segurança jurídica, trazer a parceria da iniciativa privada para o processo, criando sustentabilidade em toda essa situação. Então, são as 3 bandeiras, né, que eu defendo muito. Estou linkado muito também na questão do agronegócio, que hoje é, digamos, a locomotiva desse país, né? Vamos trabalhar muito nessa questão modal, intermodal, na modernização dos portos, de aeroportos, de rodovias, de ferrovias, né? Aliás, nós estamos na inversão de valores. Nós tínhamos 32 mil quilômetros de rede ferroviária, caímos para 22. Era para estarmos em 100 mil quilômetros, né? O custo do Brasil está estabelecido em R$120 a média, né? Nos 4 cantos do país, no rodoviário. No ferroviário vem para 75, no hidroviário vem para 45, e nós estamos com o processo inverso dessa situação. Então é preciso agir dentro de um planejamento que permita essa condição e que a iniciativa privada possa vir e fazer a sua parte. Por isso eu vejo com muita expectativa esse momento. Sinto-me preparado, depois de 4 anos fora do processo, reoxigenado, com experiência, com um pouco de bagagem, para poder contribuir, me somar, né, no Congresso Nacional, representando aí o Estado, né, o Brasil, e de maneira especial a nossa região. Temos como nosso candidato a governador o Espiridião Amin, que é um homem preparado no processo, né, honrado, e estou aí também na condição de candidato a deputado federal. Alicerçado nessa esteira temos o deputado Zé Milton, que coligado conosco dentro do partido, que busca a sua reeleição, o Júlio Kaminsky também, vereador reeleito aqui de Criciúma, o Fernando Crozeta, empresário também da região de Orleans, e o Pepe Colasso Namurel. Evidentemente que essa eleição vai permitir cruzamento de todas as formas, de todas as ideologias, mas é a linha que nós estamos estabelecidos e é dessa forma que nós vamos tentar nos comportar. Por essa razão, eu vejo um momento muito importante do cenário, apesar da bipolarização, né, que está hoje, né, eu sempre digo que tudo que é extremo é complicado, né? Eu penso que deveria-se construir uma vertente, né, que busque a razoabilidade para poder empreender e seguir, né, a trajetória e o desenvolvimento do país. A sociedade hoje, as pesquisas estão mostrando que aproximadamente 50% do eleitor não decidiu ainda em quem votar. Portanto, quem estiver pensando que está eleito pode estar totalmente enganado, redondamente enganado. E aquele que acha que
não tem a mínima condição, pode até chegar, né? E é preciso entender que não basta só mudar a cabeça à presidência. O regime que nós estamos vivendo, é importante que a sociedade tenha consciência de que o presidente precisa estar alinhado com uma base que possa permitir, né, as mudanças que o país precisa, né, as reformas que nós precisamos. E nesta linha, hoje o eleitor tem a condição de poder pesquisar, né? Se puxar o CPF de qualquer candidato, você vai conseguir fazer uma radiografia. Analise a pregressa de cada um. Olhe qual é o espírito de voluntariado dele, qual é a capacidade, quais as suas competências, suas qualidades, como foi a sua vida, quais os projetos que ele alicerçou, para a partir daí tomar uma decisão consciente. Eu, particularmente, pela minha condição de ter sido secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação, conseguimos visualizar e startar vários projetos, como o caso do REURB, que permite a condição do cidadão, na sua pequena propriedade, fazer a regularização do seu terreno com a escrituração. Nós temos casos em Santa Catarina que está o pai, o filho, o avô e o neto, morando 30, 40 anos ali na propriedade sem ter o direito de escritura. E com o projeto do REURB, que nós startamos e que está em prática, os municípios estão podendo ter essa condição e flexibilidade, permitindo dignidade a essas pessoas e que, através da escritura, ele possa levar no banco como forma de garantia e melhorar a sua propriedade e, por consequência, o comércio, tudo acaba funcionando no seu entorno. Nós temos a questão do Fundo do Idoso, que hoje está disponível para todo o estado de Santa Catarina. O exemplo foi dado aqui no Hospital São José, na aquisição do novo acelerador linear, 5.400.000, onde 140 empresas privadas participaram do processo. Na declaração do imposto de renda, 1% pessoa jurídica e 6% pessoa física. Eu penso que esses são mecanismos verdadeiros, né, e legais que a sociedade precisa se utilizar. Temos, por exemplo, o projeto da Delegacia dos Desaparecidos, né, que está já em prática. Nós temos o projeto da Delegacia Virtual contra os maus tratos aos animais, né, e tantas outras, o ID Jovem. Enfim, eu penso que... eu acredito, né, muito que a política é o instrumento mais nobre, eficaz, prático e objetivo de se levar o desenvolvimento a qualquer comuna, independente de onde ela estiver situada. Agora é preciso que o parlamentar ele tenha a condição de ouvir, muito mais do que falar. Ouvir e detectar as demandas reprimidas que nós temos hoje na sociedade e tentá-las adequá-las em uma realidade, em uma legislação pertinente, vigente, atual, né? O exemplo, né, que eu sempre digo, né, nós temos hoje pelo menos 9 conceitos de família. Não podemos virar as costas para isso, não é verdade? A sociedade se comporta de várias formas, de várias maneiras. Nós precisamos estar atentos a isso, mas sempre preservando os valores: família, direito de propriedade e livre mercado. É nessa linha que tenho empreendido as minhas ações e tenho feito com que as leis que colocamos em prática, que hoje estão expostas aqui nesse folder, né, elas permitem que o cidadão possa visualizar e entender melhor a atuação do Comim como homem público. Eu quero dizer da minha satisfação de poder estar aqui. Estou tentando dar a minha parcela de contribuição. Já percorremos 100 municípios, pretendo fechar mais 10 municípios, ouvindo a sociedade, e quero poder ser a representação de Santa Catarina no Congresso Nacional e, de maneira especial, aqui a nossa região. Por isso venho aqui para pedir o apoio e pedir o voto. Comim 1166 para deputado federal, a mim governador. Na questão federal, nós estamos sim alinhados com Jair Messias Bolsonaro e respeitamos as posições dos demais, né, partidos, das demais ideologias. E é nessa esteira que eu acredito
que nós precisamos nos posicionar. Espero poder, sinceramente, estou muito confiante, né? A receptividade está sendo muito boa. O meu Partido Progressista perdeu essa cadeira na última eleição, as nossas lideranças ficaram órfãos, né? Depois do legado de Dionísio Freitas, de Ademar Palladini Guise, de Jarvis Gaidziski, de Nereu Guide, de Ruberval Piloto, de Leodegar da Cunha Tiscoski e de Jorge Bueira, eu me apresento com uma alternativa aqui para o Sul. Comim para Federal, 1166, e confirme. Perfeito, perfeito. E assim a gente consegue, então, concluir o nosso tempo de conversa aqui com o candidato Comim. Candidato, mais uma vez, obrigado pela tua participação, pela tua presença aqui no nosso podcast Eleições 2022, que é um podcast produzido em uma parceria entre o Portal NG Plus e o jornalismo Unisatic, que tem a supervisão da coordenadora de jornalismo do Portal NG Plus, Amanda Garcia Ludwig, e da coordenadora do curso de jornalismo Unisatic, Karina Farias. Aos nossos ouvintes, muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima.